Oi, gente! Hoje aqui vim fazer a resenha de Mais Uma Vez Você, da Rosineide Oliveira. Bom, gente, eu esperei fazer essa resenha e falar uma novidade muito legal pra vocês, que o canal é parceiro da editora Coerência, que é a editora que publicou esse livrinho aqui. Eu tava esperando o livro chegar pra mim dar essa novidade pra vocês e dizer que essa editora é uma editora muito boa. Ela publica vários livros nacionais muito legais, então eu indico pra você ver aqui no box de descrições o site da editora e as redes sociais pra vocês olharem os livros, porque tem livros muito bons que a gente às vezes nem tem conhecimento, então eu vou deixar aqui para vocês verem tudo. Gente, esse livro ele é bem pequenininho, tem uma marcação aqui, aliás, uma frase que minha mãe sempre fala para mim, uma frase que eu gosto de usar também, e aqui vai ser como se fosse uma biografia da autora, da Rosineide. E aqui vai contar a história da Rosineide desde criança. A história não se aprofunda muito, só passa assim por cima. A Rosineide, ela é a filha mais nova de 11 filhos. Então a Rosineide é a caçula, sabe, cuti-cuti, favoritinha, porque todo caçula é assim, né, gente? A gente não pode negar. Então aqui a Rosineide, desde criança, ela se mostra uma criança prestativa, uma criança que gosta de ajudar, de cozinhar, de fazer os trabalhos dela da escola. Ela é muito estudiosa, sempre é a melhor da sala. E o livro ele vai se passando muito rápido, porque vai contando a história de vários anos e não vai contando assim detalhadamente, entrando muito profundo. E esse é um ponto muito bom da história. E a história continua com a Rosineide. A Rosineide, em certo momento, a mãe dela vai morrer de uma doença, vai lutar contra essa doença e vai acabar morrendo. E a Rosineide vai querer ir para São Paulo, ela vai para São Paulo morar com a irmã dela. Ela vai se formar em pedagogia, vai ser professora. E a Rosineide, conforme o livro vai passando, ela vai conquistando coisas, como casa, conquistando coisas no trabalho dela, de professora. Mas a Rosineide sempre sente que tem um vazio na vida dela e que ela quer muito encontrar a pessoa, que vai ser a pessoa que vai mudar a vida dela, uma pessoa para ela se apaixonar. E em certo momento a Rosineide estava na casa dela, estava tudo estabilizado. Ela todo dia chegava do trabalho e quando ela olhava pela janela que eu acho, ela via um cara que estava num bar, que toda noite ele estava naquele lugar. E a Rosineide começou a observar esse homem. E conforme o livro vai passando, ela vai observando o homem até certo ponto, quando ela estava andando na rua. Ela estava indo pagar algumas contas e pergunta pro dono do bar quem era aquele cara, e o dono do bar fala que o cara estava apaixonado pela Rosineide. Então a Rosineide deixou o número dela lá, depois o cara ligou pra ela, e assim foi indo a história, até ela conhecer o Eudélcio, e a história vai se passando e ela vai contando todos os momentos bons que ela teve com Eudélcio. Essa parte eu queria muito comentar com vocês, porque uma coisa que me incomoda muito é quando mostram apenas os fatos bons de um relacionamento, de uma história, e não retrata os outros. Aqui aconteceu isso, só que a autora ela avisou, então não tem como a gente falar, pegou a gente de surpresa, e enfim, essas coisas assim. Mas o livro vai contando toda essa história da Rose e do Eudélcio. E esse amor deles vai crescendo, 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 até eles se casarem. E o casamento deles, como a Rose ela era do Paraná, foi lá no Paraná, e eu achei uma coisa super legal que ela fez, que ela não quis presente de casamento, ela preferiu que todas as pessoas doassem alguma coisa para instituições de caridade, e eu achei isso super legal. Tem até fotos do convite, e eu fiquei muito emocionada porque eu acho que nem todo mundo faria isso num casamento, deixaria de ganhar suas coisas para dar para caridade. Então eu achei isso super bacana. Então, Rose, parabéns pelas suas atitudes, porque aqui no livro você mostra muitas atitudes bonitas suas. Aqui não dá pra ver muito bem, gente, mas esse é o convite de casamento, e aqui na hora de dar o presente são duas instituições, é um asilo e uma casa de... como é o nome? Eu não me lembro. Mas são instituições de caridade. E quando chega no final desse livro, o livro vai te fazer pensar muito no que a vida significa pra você. O
eu acho que esses tipos de leitura incentivam muito a gente a pensar sobre a nossa vida e o que a gente está fazendo nela. Mesmo aqui não retratando nada de ruim do relacionamento, nada de conturbador, apenas no final que acontecem algumas coisas. E eu vou falar pra vocês que assim que eu comecei esse livro, eu já imaginava o que ia acontecer no final e realmente aconteceu. Então, gente, eu vou falar o que eu achei do livro em si, eu vou falar os pontos que me incomodaram e os pontos que eu mais gostei no livro, porque eu acho bom dividir isso com vocês, porque vocês precisam saber também o que eu penso e ver se nossas ideias batem ou se vocês não concordam. Enfim, deixem nos comentários e a gente comenta sobre isso. Então, gente, a autora, ela escreveu, como eu já disse, apenas os pontos bons do relacionamento. E isso me incomoda muito, porque todo momento você pensa que é o mar de rosas. Sim, pode ter sido mar de rosas, mas em algum momento pode ter tido também algum conflito, e isso às vezes me incomoda nos livros, porque eu gosto muito de ver a evolução do casal. Esse livro é bem pequeno, então passa muito por cima, mas conta a história e dá pra você sentir também o que ela sente. Isso foi um dos pontos que me incomodou, porque foi ficando um pouco cansativo, porém não perdeu sua essência. O livro em si foi escrito de um modo que é biografia, é tipo uma biografia. Então, como eu não sou tão acostumada, eu acho que eu estranhei um pouco, mas, gente, um pensamento meu sobre a literatura, tipo, de gêneros, é que dependendo do gênero que você começou a ler, você sempre vai se interessar mais com esse tipo de gênero. Então, quando você entra em outro tipo de livro, de gênero, você estranha um pouco. Então, eu acho que o que aconteceu comigo foi um estranhamento. Só que o livro em si, ele é um livro bom, só que a construtura dele, no modo de retratar o romance, foi um pouco cansativa. Eu acho que isso foi o que mais me incomodou, porque em todo momento falava Rosineide, amor da minha vida, Rosineide, minhas estrelas. Só que no final, a autora, ela deixa mensagens que realmente foram mensagens, então a gente pode ver que realmente aconteceu isso. Por isso eu tive que parar pra pensar, pra fazer essa resenha, porque quando a gente não tá acostumado com algum gênero, alguma coisa, a gente estranha mesmo, porque acostumado com ficções e livros de fantasia, a gente fica fora do nosso limite de conforto. Mas o livro, sim, é um livro bom, é um livro assim que deixa você parar pra pensar, só que essa dica minha vai valer pra você que gosta de livros que não são arrastados, porque esse daqui não é um livro arrastado, porém é um livro que arrasta muito o romance, não mostra os lados ruins, mas eu acho que essa foi a intenção da autora. Ela não queria passar uma coisa ruim pra gente, ela queria que a gente visse os pontos bons da história e não os pontos ruins do relacionamento, porque ela queria retratar em si isso para no final ela mostrar uma reflexão bem diferente. Então, eu recomendo sim esse livro. Eu acho que as pessoas que se interessam por biografias deveriam ler esse livro se você gosta, porque eu gosto muito de romances, mas eu não tô acostumada com biografias, não me interessa assim tanto. Mas me incomodou muito o fato de ser muito arrastado o romance e não retratar os pontos ruins, apenas os pontos bons, e isso foi o que matou um pouquinho na história. Mas aqui fica uma indicação de uma biografia de uma autora que realmente contou o amor da vida dela, e ela contou de modo assim verdadeiro, porque em vários momentos ela coloca o pensamento dela aqui. Então eu indico pra você que gosta de biografia, mas se você for uma pessoa como eu que tá acostumado com livros bem diferentes, vou dar um exemplo bem básico de livros, que é tipo o livro Para Sempre, eu não me lembro se é assim o título, mas é aquela história em que a mulher, em um certo acidente, perde a memória e o cara tenta reconquistar ela, até reconquistar ela, que foi também baseado em fatos reais, só que escrito de modo diferente desse. Então, se você gosta de biografias, gosta de saber a história verdadeira da vida de algumas pessoas, a história de amor da vida das pessoas, eu indico esse livro. Agora, se você for uma pessoa bem diferente, que não é tão chegada, eu recomendo que você procure outros tipos de livro. Eu dei
2 estrelas pra ele no livro. No Scooby, eu ainda tô pensando em qual dar. Demorou um pouquinho pra mim dar a nota pra esse livro, porque é muito difícil. Quando eu li Como Era Antes de Você, eu demorei muito pra dar nota, porque é um livro assim que deixa a gente meio reflexivo, pensativo e a gente não sabe o que pensar. Aqui causou essa reflexão também, porque em certos momentos a autora ela faz pensamentos muito legais e muito reflexivos pra você parar mesmo pra pensar. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo e eu vou mostrar um pouquinho da estrutura do livro para vocês. Gostei muito da edição da editora Coerência. É muito lindo os livros por dentro. Olha, é uma coisa surpreendente. Eu achei muito lindo porque é a primeira vez que eu tenho um livro deles. Eu nunca tinha lido nenhum livro deles antes. E eu fiquei muito feliz pela parceria. O livro tem bem poucas páginas. A lombada dele é bem feitadinha, bem bonitinha, ó. Deixa eu virar pra vocês verem, ó. Muito bonitinha. As costas dele, ó, toda enfeitadinha. O livro, ó, mostra, tem fotos.